Olá, salve, salve. Vamos ter mais uma aulinha aqui, né, do canal do professor Tarcísio. E é uma aulinha mesmo, né, que lembrando que nós estamos produzindo aqui um conteúdo, tá, sobre fundamentos do agronegócio. O roteiro, tá, gente, dessas aulas que estão sendo gravadas é baseado no livro do Macilon Araújo, tá? Então vocês podem adquirir o livro dele e seguir essas aulas que eu vou ministrando aqui para você ter uma noção geral, né, do que é agronegócio. E sempre dando aquele aviso, né? Cuidado que no Brasil se faz uma confusão entre agricultura, pecuária e agronegócio. A agricultura e a pecuária, na verdade, é um componente, é o que a gente chama dentro da porteira, que aliás é justamente o que nós estamos estudando agora, os aspectos que a gente estuda dentro da produção agropecuária, tá? E o tópico de hoje é preparo do solo, tá? Bom, para começar, tá, gente? Por que na gestão do agronegócio é importante saber o preparo do solo? É lógico que para o engenheiro agrônomo, para o engenheiro florestal, para o zootecnista, né? Porque também nós temos a produção de pasto, né? Pasto tem que ser tratado como uma cultura, tá, gente? É um cultivo, da mesma forma que você produz milho, soja, para depois alimentar suínos e aves e peixes, tá? E também o gado, né? Você vai produzir o capim, né? Esse volumoso para alimentar esse gado. Então você tem que encarar aquilo como uma cultura. Por isso que a gente fala, né, de correção do solo, fertilização do solo, mesmo das pastagens. Então é lógico que nós temos esse aspecto técnico desses profissionais, mas também, né, aquele pessoal que trabalha diretamente com a administração tem que conhecer o básico, né, sobre esse assunto, porque ele vai preparar depois as questões administrativas, número de funcionários, saber o período que isso ocorre, né? Lembrando que no Brasil a agricultura ela é muito dinâmica. Nós temos três, né, alguns casos excepcionais, até quatro culturas, já não tão excepcional assim, né? Se você passar para as oleirícolas, então, né, você tem um cultivo intensivo o ano todo, tá? Então é importante que quem trabalha com a gestão do agronegócio conheça essas etapas de preparação do solo, porque ele vai preparar a parte financeira, administrativa, trabalhista, tá? Bom, para começar, quando a gente fala de preparo do solo, você tem que lembrar que o solo ele é composto de minerais, então ele tem uma composição mineral, uma boa parte dele, né? Dependendo do tipo do solo, você vai estar entre 40% a 50% dessa composição. Tá? Ele vai ter matéria orgânica, que aliás é um problema aqui, né, nos nossos solos, porque aqui nós temos muita umidade e calor, então essa matéria orgânica ela degrada muito. Eu estou incluindo aqui, tá, gente, matéria orgânica, tanto o humus como os micro-organismos. Tá? Lembrando que esse é um estudo hoje assim de ponta, né? É estudar a comunidade de micro-organismos que tem no solo e que contribui para o bom desenvolvimento das plantas. Eu não sei se você já ouviu falar na área de saúde humana essa questão, né, de que nós temos muitos micro-organismos no nosso trato digestivo e que na verdade a gente só funciona bem porque nós temos esses micro-organismos. Nós não conseguimos viver sem eles. Tanto quanto você tem lá, né, um processo de perca de líquidos, né, uma diarreia, por exemplo, que se perde junto a esses micro-organismos, você tem que fazer uma reposição, né, dessa flora bacteriana do intestino. Então, a planta também não é diferente. Ela precisa desses micro-organismos que estão próximos dela nas raízes, né, no solo, e que contribuem, né, para melhor absorção, resistência à estiagem, resistência aos organismos parasitas. Então, isso tem sido muito estudado. Também nós vamos ter ar, uma coisa que se esquece muito é que as plantas respiram, inclusive pelas raízes, tá? E nós vamos ter a água, que aí dependendo do teor de matéria orgânica e da estrutura, nós vamos ter uma retenção maior ou menor dessa água, tá? Permitindo que você tenha um solo que propicie mais água para as plantas, consequentemente mais tolerante a períodos de estiagem, como a gente viu, né? O que pode acontecer numa cultura de milho, o que pode acontecer numa cultura de soja, se você tiver uma estiagem num período que não é muito adequado, tá? Quanto a preparo de solo, né, propriamente dito, então você pode fazer uma intervenção na estrutura física desse solo, que é quando você revolve o solo. Então é o uso de arados, grades. E aí é lógico, dependendo da cultura, esse revolvimento do solo ele vai ser mais intensivo. Quando você fala de oleirícolas, por exemplo, você tem o trator,
né? Com aquelas enxadas rotativas lá, o tempo todo fazendo canteiro, porque você precisa ter o solo, muita matéria orgânica, um solo muito fofinho mesmo, para desenvolver bem as raízes das olerícolas, e elas não são raízes muito resistentes, né, para romper esse solo que esteja compactado. Ao mesmo tempo, o solo precisa estar bem aerado, então precisa entrar muito ar para essa raiz respirar muito e ter um metabolismo acelerado. Precisa entrar muito água, mas ao mesmo tempo não pode ficar encharcado. Então perceba a importância de você fazer aqueles canteiros, né? Então você molha constantemente, o solo é bem poroso, né? Rapidamente essa água se infiltra, mas ao mesmo tempo também ele drena rapidamente para que aquela planta não fique encharcada, senão ela não resiste a isso. Então, só que hoje nós transitamos, né, desse modelo de revolvimento de solo, que era então chamado de preparo convencional, para o que a gente chama hoje de plantio direto. Tá? Isso mudou tanto que hoje a gente pode dizer que o plantio direto é a metodologia convencional. Então, se diminui, né, se evita o máximo possível o revolvimento do solo. Tá? A matéria orgânica fica com a matéria orgânica de cobertura. Então esse solo ele fica estruturado. Essa matéria orgânica serve como cobertura, protege, né, da evaporação de água do solo. Também protege da força, né, de impacto das gotas da chuva, porque quando você revolve o solo, que ele perde parte dessa estrutura, daquele agregado, daquele paddle que nós chamamos, né, que é aquela coluna de solo ali, e cai uma gota d'água, ele vai desagregando cada vez mais. Então, se cai muitas gotas d'água depois do momento que você preparou com arado, com a grade, você vai literalmente pulverizar esse solo. Tá? E fora que acelerava a decomposição da matéria orgânica ali, que é uma coisa que a gente tem que evitar. Tá? Dentro desse preparo físico também, nós podemos incluir aqui as obras de conservação. Então, por exemplo, quando nós colocamos lá, demarcamos as curvas, né, em nível, e sobre essas demarcações nós fazemos os terraços. Tá? Então, para que serve esse terraço? Para reter essa água. Porque quando você tem uma declividade e a água não infiltra totalmente no solo, isso vai acontecer constantemente. Por que isso acontece constantemente? Porque quando você tira a floresta e coloca uma cultura, né, esse solo ele muda, e ele muda bastante a sua estrutura física e a sua composição de matéria orgânica. Consequentemente, esse solo perde a capacidade de absorver água. E pode ser, dependendo da região, uma diferença muito grande. Pode ser uma diferença assim, 5 vezes, 6 vezes, 10 vezes mais lenta a absorção no solo de uma cultura ou numa pastagem do que ocorre numa floresta. Então você tinha floresta lá, aquela região com chuvas torrenciais, mas você não tinha tanto problema de erosão. Vai lá, tira a floresta, coloca uma cultura ou coloca pasto, vai diminuir essa capacidade de absorção, então vai ficar água na superfície com a chuva. Essa água vai escorrer na superfície, provocando erosão. Então o que você faz? Você coloca aqueles terraços, porque eles vão interromper de espaço em espaço essa quantidade de água que fica na superfície e, consequentemente, dá tempo dessa água infiltrar no solo. Tá? Então, as obras de conservação. Também nós temos, quando se fala de preparar o solo para culturas, a questão química. Lembre-se que os solos no Brasil tendem a ser solos ácidos. Tá? Para a agricultura, né, para as plantas absorverem bem os nutrientes, o solo deve ser levemente ácido, mas levemente ácido. Quando você tem muita acidez, nós temos que fazer o quê? Aplicar corretivos. O mais conhecido deles é calcário. Tá? E ao mesmo tempo você já fornece nutrientes também, né? Nutrientes como cálcio, magnésio. Além da correção, nós temos que lembrar que os solos brasileiros não são solos muito férteis. Eu sei que às vezes as pessoas que não, né, são da área de agronomia, da área de zootecnia ou engenharia florestal, tem essa ideia de que o Brasil é muito fértil, o Brasil é muito fértil. Não, o Brasil não é muito fértil. Tá? Os solos não são muito férteis. Aliás, temos poucos solos naturalmente férteis no Brasil. É que o solo brasileiro, né, os solos brasileiros, eles respondem bem à adubação química. Isso é diferente, tá? Então respondem bem à adubação química. Então nós temos que fazer correções e adubações químicas. Você tem que relembrar daquilo que eu já comentei em outras aulas, que uma cultura, um pasto, é uma drenagem de nutrientes. Quando você está levando aquele soja, os grãos de soja embora para outro país,
Você está vendendo lá para os chineses, você está levando nutrientes minerais que estavam no solo. Não é só carbono que tem ali. Não pegou só água, ele pegou minerais também. E nós temos que repor esses minerais. Como também você leva isso na forma, né, da carne do gado. Também nós podemos pensar aqui na questão da questão orgânica, né? Tanto de adicionar matéria orgânica na forma de humus, né, para aumentar o teor de humus, que essa matéria orgânica, inclusive, ela vai servir para fornecer nutrientes, para reter nutrientes e cedê-los gradativamente. Ela aumenta, tá, gente, essa matéria orgânica, a capacidade do solo reter água, consequentemente, tornar aquela cultura mais tolerante às estiagens. Mas, de novo, aqui a gente pode incluir os micro-organismos, certo? Então, hoje já se estuda quais são os melhores micro-organismos e se reproduz as melhores linhagens desses micro-organismos para se colocar no solo e, consequentemente, aumentar a produção, né? É clássico aí, é muito conhecido a questão, né, dos micro-organismos fixadores de nitrogênio, beleza? Né, o Rhizobium aí, que é inoculado na soja para aumentar essa produção, certo? Peço que vocês deixem os seus comentários, por favor, compartilhem o vídeo, tá, com os seus colegas aí, o pessoal da produção e da gestão do agronegócio, e deixa um like. Valeu, um abraço.